família e queria falar com vocês em Efésios, no capítulo 5. Por favor, abram suas Bíblias aí em Efésios, capítulo 5, seja sua Bíblia física, sua Bíblia digital, e nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. O tema da mensagem de hoje é Família Forte, Igreja Forte. Amém? Efésios 5, a partir do 15. Efésios 5, 15, nós vamos ler do 15 ao 21. Diz assim a palavra: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite. Obrigado pelos louvores aqui entoados. Obrigado, Pai, pela liberdade do Teu Espírito Santo aqui. Ó Deus, tão somente continue, ó Pai, que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, que todo olhar possa estar fixo ao Senhor nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento em Tuas mãos. Ó Deus, que cada coração aqui possa ser um terreno fértil. E, ó Deus, e que possa germinar e gerar muitos frutos essa palavra, porque a Sua palavra é viva e eficaz. Continue conosco, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos, essa carta foi escrita por Paulo à igreja de Éfeso. Interessante que essa carta foi escrita em sua prisão, na sua prisão domiciliar em Roma. Nessa ocasião, já fazia 30 anos que Paulo já tinha se convertido ao cristianismo. 30 anos que ele já, no caminho de Damasco ali, foi confrontado e se converteu ao evangelho genuíno de Jesus. Ele havia feito 3 viagens missionárias. 3 viagens missionárias e abrindo igrejas no mar Mediterrâneo, implantando a visão do Senhor para a igreja naquele momento, naquela situação. Interessante que Éfeso foi uma cidade muito estratégica das viagens missionárias de Paulo. Foi na segunda viagem missionária que ele visitou Éfeso e ali implantou uma igreja. E ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria, Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano. E hoje ela fica localizada na Turquia, é um local muito visitado, de repente você pode até conhecer lá junto à sua família, você que vai casar, de repente conhecer ali as ilhas gregas, a Turquia. Então é uma oportunidade de você conhecer. E na terceira viagem, ou seja, na segunda viagem, ele implantou essa igreja. E na terceira viagem missionária, Paulo se estabeleceu ali. Por 3 anos, Paulo ficou ali, ensinando, admoestando e, de fato, vivendo aquela igreja, vivendo em comunidade. Em 3 anos, Paulo vivia nas casas, vivia no templo, compartilhando. Por certo, nesses 3 anos, Paulo tinha intimidade com aquele povo. Tinha intimidade com os membros daquela igreja. Muito diferente, ele tinha tempo à mesa. Diferente dos dias de hoje, muitas vezes a gente tem tantos grupos no WhatsApp, mas esquecemos do tempo à mesa, do olho, que é tão necessário. Então, Paulo tinha profundidade. Ele escreveu essa carta com muita profundidade, de forma muito direta. Interessante que toda carta, os mais jovens aqui, de repente, não lembram, mas existe carta, Existia a época de carta, no papel, que aí mandava no correio, demorava a chegar, tinha aquela expectativa, depois você ficava naquela expectativa de receber de volta. Hoje é e-mail, nem usa mais e-mail, hoje é WhatsApp, você já manda ali, cobrando a pessoa a resposta. Mas naquele tempo a carta era muito usual. E, de fato, Paulo escreveu essa carta estando preso, e ele tinha um objetivo, como toda carta, toda mensagem, ela tem um destinatário. Então, o destino daquela carta eram os irmãos da igreja de Éfeso. E interessante que, diferente das outras cartas de Paulo, ele escreveu 13 cartas, 13 livros. Essa carta não foi para combater heresias,
não foi para combater ali alguma situação da igreja, como foi o caso das cartas de Corinto. Essa carta foi escrita por Paulo para encorajar, para fortalecer os irmãos de Éfeso. E muito interessante isso, e até conflitante aos olhos do homem, porque Paulo escreveu uma carta para encorajar um povo estando preso. Estando em uma prisão domiciliar, ou seja, aos olhos do homem, Paulo que precisava ser encorajado. Paulo que precisava ser fortalecido. Mas não, ele estava escrevendo uma carta para fortalecer, para encorajar, para que aquele povo de fato vivesse o evangelho da palavra do Senhor. Interessante que ela foi enviada por Tíquico para fortalecer e encorajar de fato as igrejas daquela região. Então Tíquico foi quem enviou. Um filho amado ali de Paulo, que acompanhava o ministério de Paulo, levou essa carta para aquela igreja, para aquela região. E nesse trecho em questão, que nós acabamos de ler, no capítulo 5, no verso 15, Paulo começa falando algo que é muito forte. Ele fala assim: não devemos viver como vivem os insensatos, mas precisamos de fato aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. Não podemos viver, ou seja, ele está falando para o povo de Éfeso, e essa carta poderia ser destinada para nós hoje, na Ilha de Vitória. Não vivam como os insensatos. Não vivam como aqueles que vivem nesse mundo aí fora. Mas, de fato, aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. E só fazendo um pequeno parêntese, quando o pastor me convidou para ministrar essa palavra, com muito temor e tremor, eu recebi essa missão. E essa palavra veio queimando muito ao meu coração, e esse tema, eu fui despertado numa madrugada nessa semana, e veio falando muito forte: família forte, igreja forte. E eu comecei a meditar na carta de Éfeso. É um livro que eu recomendo demais, fazer uma leitura muito rápida, ele é um livro muito bom. São 6 capítulos. E comecei a meditar e debruçar, e essa palavra queimando ao meu coração. E uma situação veio. De quarta para quinta, minha esposa, para quem não sabe, está gestante, 30 semanas, glória a Deus por isso. Daqui a pouco Valentina vem aí, nossa segunda filha. E de quarta para quinta ela começou a ter muitas dores no corpo. Muitas dores no corpo, de fato, ali sintomas da dengue, e por favor, passem repelente, De fato, está muito forte a dengue. Fiquei sabendo do Diego Nascimento também, que estava no primeiro culto, acompanhando online, que está, e por certo, você sabe de alguém que está com dengue, então é importante fortalecermos aí no uso. E essa palavra veio, esse tema veio falar sobre força, e de fato vivendo um momento onde a minha família estava fraca, onde a minha esposa estava fraca, e eu impelido pelo Espírito Santo a falar sobre força. Interessante esse ponto, porque como pai, como esposo, muitas vezes nos sentimos impotentes diante de tais situações. Quem aqui que é pai, mãe, ou esposo ou esposa, nunca quis sentir a dor pelo outro. Nunca quis, de fato, transferir aquela dor que o filho está sentindo, ou que a esposa está sentindo, você sentir no lugar dela. Foi esse, de fato, as dores. Tinha momentos que ela não conseguia nem se movimentar da cama ali, de um lado para o outro, já entrando no último trimestre da gravidez. Mas nesse momento de aflição, e muitas vezes aí de vulnerabilidade, eu orei ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Salmos 34, que nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. Como é feliz aqueles que confiam no Senhor. E de fato nós precisamos provar ao Senhor o tempo todo. E eu fiz uma prova com Deus, falou: Senhor, eis-me aqui, vou levar a tua palavra com muito amor e tremor, mas eu quero orar e quero pregar a palavra, mas com minha esposa curada. E para a honra e glória do Senhor, ela está se recuperando bem em casa, as plaquetas estão normais, a Valentina está tudo bem com ela, e glória a Jesus por isso. Mas por quê? Fui testificado para falar de força nesse momento. Por que falar sobre família forte e igreja forte? Por que falar desse tema tão importante? Segundo estimativas recentes do IBGE, mais de 220 milhões de pessoas nós temos no Brasil. 221 milhões de pessoas no Brasil. E a família, o tamanho médio de uma família é de 3 pessoas. Então nós estamos falando de 70 milhões de família. E de fato a família tem um poder de transformar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e a sua nação. Uma família enraizada com valores cristãos pode mudar uma geração. É isso que nós acreditamos como igreja. E essa carta de Paulo aos Efésios oferece diretrizes básicas e práticas para fortalecer a unidade
e a santidade da família. Através de ensinamentos sobre amor, submissão, criação dos filhos e a armadura de Deus, Paulo nos mostra como viver como famílias centradas em Cristo. E, em primeiro lugar, que eu aprendo, eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei aqui, Paulo estava preso. Ou seja, no momento que ele estava com aflição, no momento que ele estava aflito, aos olhos humanos, ele estava escrevendo uma carta fortalecendo uma igreja, fortalecendo um povo. Isso vai muito de encontro que Isaías fala. O profeta Isaías fala, em Isaías 40, 29, que ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o Senhor que fortalece o cansado. É o Senhor que nos fortalece em meio aos dias difíceis. Paulo, estando naquela prisão, deu diretrizes práticas para aquele povo naquela ocasião, que vale muito para os nossos dias atuais. Em primeiro lugar, eu aprendo que com amor e submissão no casamento, nós temos uma família forte e uma igreja forte. Repete comigo: amor e submissão no casamento. Vamos ler comigo os versos 21 a 33, logo na sequência. Diz assim a palavra: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao seu Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, e até muito conectado com a mensagem da semana passada que o pastor trouxe, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Glória a Jesus. O casamento cristão, meus irmãos, é fundamentado em amor e respeito mútuo. De fato, quando Paulo escreve aqui para a igreja de Éfeso, ele fala: olha, isso é um mistério profundo. É como se fosse a relação de Cristo com a igreja. Assim deve ser a relação entre a mulher e o seu marido. Assim deve ser a relação entre a mulher e o seu marido, assim como é a relação entre a igreja e Cristo Jesus. É interessante que, para as esposas, Paulo ele é muito claro e direto que elas precisam respeitar e apoiar os seus maridos, reconhecendo o seu papel de liderança amorosa. Uma liderança que está sujeita a Cristo. Esse é o papel de uma mulher. Em versículo 22 e 23 ele fala: mulheres, sujeitem seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mas a bem da verdade é que essa palavra, se sujeitar, ser submissa, infelizmente, ela tem um conceito muito mal interpretado. Desde que o mundo é mundo, e de fato, nesse mundo contemporâneo que nós estamos, a submissão, se sujeitar ao próximo, é algo que é muito mal interpretado. Muitas pessoas levam isso como um menosprezo. Muitas pessoas levam isso como algo pejorativo, algo ruim. Muitas pessoas levam isso como algo pesado, como, de fato, viver uma missão, uma visão inferior. Mas isso não é o que a palavra diz. Nós precisamos ser guiados e pautados no que a palavra diz, e não na opinião dos outros. Amém? E, de fato, ser submisso à vontade de Deus é, de fato, nos submetermos a Ele, tornando-nos mais dispostos a cumprir a sua ordem, de nos submeter uns aos outros. Ou seja, no relacionamento do matrimônio entre homem e mulher, um deve se submeter ao outro. E o fato é que submissão é estar alinhado na mesma missão.
Não existe uma hierarquia, uma superioridade. Existe um alinhamento entre propósito, entre visão do reino. Você com a sua esposa com o seu marido, tem que estar na mesma missão, alinhado no mesmo propósito. Isso é ser submisso. Isso é se sujeitar. Como Paulo fala, isso é o mistério da igreja com Cristo. É de fato você entender isso e colocar isso em prática. Sabe, meu querido, a bem da verdade é que muitas vezes nós somos religiosos demais. Muitas vezes nós nos enchemos da palavra, mas não colocamos em prática a palavra. Pode ser que eu estou falando para pessoas aqui que já ouviu e já leu Efésios várias vezes. Mas o Espírito Santo pode estar te impelindo, te confrontando em amor, a não somente ler, mas colocar em prática. Lúcifer pode dar um banho de aula para a gente, teologia, de tudo, sobre o conhecimento de Gênesis e Apocalipse. Então eu entendo com isso, eu aprendo com isso, que não é sobre conhecer as Escrituras. O que de fato muda, o que de fato transforma, é colocar em prática o conhecimento. É de fato colocar em prática o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma realidades. É isso que é viver de fato na submissão, na vontade de Deus. E é isso que Deus quer fazer no seu e no meu casamento. Para os maridos, nós precisamos de fato amar as nossas esposas sacrificialmente, colocando as necessidades dela acima das nossas. É muito fácil falar, mulher, você tem que ser submissa a mim, mas a condicionante que Paulo traz aqui, olha, vocês precisam ser submissa ao seu marido, assim como ele é de Cristo. Tem uma condicionante nisso, entende? É uma continuidade. O homem, que tem uma mulher submissa a ele, glória a Deus por isso, mas ele precisa ser submisso a Cristo. É um complemento, é uma submissão mútua, onde os dois entendem a importância da submissão à luz da palavra de Deus, e os dois caminham conforme a vontade e conforme a direção de Deus. Infelizmente, nós vivemos em tempos onde o machismo muitas vezes impera, onde o feminismo muitas vezes dita várias regras também, e nós esquecemos de voltar para a masculinidade bíblica e para a feminilidade bíblica. Nós, como homens, somos muito confrontados em amor ao longo das mentorias, e o título da mentoria que nós finalizamos, e amanhã vai ser a formatura, mais de 70 homens. Tivemos aí a mentoria com o pastor Bruno, foi uma bênção, muitos aqui estão presentes também. Amanhã vai ser a nossa formatura. O título da mentoria, durante 8 encontros, foi Seja Homem. Já forte já, o tema, né? Seja Homem. E de fato isso é o título do livro, do pastor Thelmo Martinello, onde ele fala claramente que um homem posicionado corretamente pode mudar uma geração. Um homem posicionado corretamente pode mudar uma geração. Mas, Whindersson, que posição é essa correta? A posição correta é estar de joelhos na presença de Jesus. É, de fato, se colocar a sua vida, se render a sua vida diariamente à vontade de Jesus. Ser submisso à vontade soberana dele. E não colocando terceiros para fazer o que somente você pode fazer, como homem, como marido, como realmente um provedor da casa. Muito bom, importante esse ponto. E para ambos ali, quando vê o que Paulo instrui, tanto para homem quanto para mulheres, ele fala claramente que os dois precisam ter uma comunicação aberta, uma comunicação direta. Eles precisam buscar o tempo todo se reconciliar. O tempo todo precisam falar a mesma língua, ter um alinhamento, principalmente nos desentendimentos. A grande verdade, nos gabinetes aí que o pastor Bruno faz, e às vezes até nos meus atendimentos aí também com jovens e tudo, a grande verdade é que a maioria dos desentendimentos, quando chega já na gota d'água, poderia ter sido evitado muito antes. Muitas vezes nós fazemos da oração, ou de um discipulado, ou às vezes de uma instrução, o último recurso, quando na verdade deve ser o primeiro. A oração é a arma mais eficaz que você tem, é a arma mais poderosa que você tem, é de fato ter uma intimidade com Deus, de fato como um só corpo, uma só carne, como nós lemos aqui, serem submissos à vontade de Deus para o seu matrimônio, para o seu casamento. Eu não sei aqui que eu posso estar falando com pessoas que perderam até marcos antigos, marcos importantes de orar junto, orar com a sua esposa, orar com o seu esposo. Você que é solteiro ainda, jovem, adolescente, glória a Deus por isso, vai chegar a sua hora, mas já ora já para a sua esposa, para o seu esposo, já começa a declarar
né, pelos olhos da fé, um homem, uma mulher submissa à vontade de Deus. Porque, de fato, nós precisamos viver em unidade, como um só corpo. É isso que a igreja precisa, é isso que, de fato, a sociedade precisa. Nós precisamos entender que há uma ordem. Deus, ele é um Deus de ordem. Deus é um Deus que estabelece padrões. E o padrão dele, é claro, existem bênçãos universais. O sol se levanta e se põe para o bom, para o ruim, né, para o ateu, para o cristão, para todos. A lei da semeadura, ela é para todos. E, de fato, há uma ordem da criação de Deus. E quando nós invertemos, ou quando nós muitas vezes invertemos a ordem dessas coisas, acontece muitas vezes disfunções. A ordem de Deus é Deus, família, trabalho e igreja. Essa é uma ordem natural que nós precisamos respeitar. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Em segundo é a sua família, aonde o Senhor confiou o seu ministério, aonde de fato o Senhor confiou em você a responsabilidade de homem, de mulher, de mudar essa geração. E muitas vezes nós terceirizamos, muitas vezes nós deixamos a família de lado. E aí vem para o segundo ponto, que é muito importante, que nós precisamos criar os nossos filhos na disciplina e na instrução da palavra. Olha o que em Efésios 6 diz, um pouco mais à frente. Em Efésios 6, no verso 1 ao 4. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo, nesta carta, ele trata com todos. Ele trata com o marido, com a esposa, ele trata com o pai, ele trata com a mãe, ele trata com os filhos. E ele está falando claramente, filho, honra teu pai, honra a liderança do seu pai, respeite a autoridade que o seu pai tem sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele está falando isso claramente. E os pais são chamados, são convocados a educar os seus filhos com amor e com disciplina. Os pais são convocados a fazer isso, instruindo nos caminhos do Senhor. Ou seja, o pai, a mãe, ele tem sempre um papel de liderança em sua família. E esse papel, ele é conquistado. Esse papel, ele precisa, não é algo imposto. A liderança não pode ser algo imposto, porque tudo que é imposto não é saudável. Tudo que é imposto acaba desmoronando uma hora ou outra. Mas, de fato, você precisa exercer uma liderança eficaz no seu lar, na sua família. Mas, para isso, é necessário se doar totalmente a ela. Você precisa se doar como pai, como esposa. É muito mais do que uma escolha, é uma responsabilidade. E uma coisa que me confronta muito, e eu preciso falar com você, é que, infelizmente, nós somos a geração que deixa os filhos na creche, deixa muitas vezes os pais do asilo e vai brincar com os cachorros na praça. Infelizmente, nós somos essa geração que deixa os filhos ali na creche, que deixa os pais no asilo e vai passear com os cachorrinhos. E como nós vamos mudar essa geração? Como nós vamos, de fato, viver uma família forte? Como nós vamos fortalecer a nossa família aos pés de Jesus, se nós, de fato, não nos doamos completamente? Isso é algo muito confrontador, eu sei, mas, de fato, é algo que tem que nos mover, porque o Evangelho não é sobre aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente acredita. Nós precisamos nos mover naquilo que nós cremos. E nós cremos que Deus, sim, tem um projeto para a sua família. E aí você pode falar o índice, mas você não conhece a minha história. Você não conhece como foi meu pai, como foi minha mãe. Ei, não importa. De fato, não importa. Você não conhece a minha história também. Eu também não vim de um lar cristão. Mas o que importa é o que você faz com essa verdade absoluta. Se você não teve um bom pai, seja o pai que você não teve. Se você não teve uma boa mãe, seja a mãe que você não teve. É sobre, de fato, se posicionar para isso. Como eu falei, uma pessoa posicionada corretamente pode mudar uma geração. Mas a minha família vem de uma disfunção por anos, por gerações. Ei, na sua vida, isso vai mudar. Na sua vida, essa chave vai virar. Mas precisa do seu posicionamento diante dessa verdade absoluta. Eu preciso compartilhar uma experiência que falou muito comigo.
E quando estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe a lembrança. Isso já faz uns 12 anos. Foi em meados de 2012, 13. E eu estava noivo ainda da Laís. E nós fomos no asilo, no Lar dos Idosos. Não sei quem conhece, fica ali na Faesa, lá em cima. E a gente foi visitar com um grupo de jovens na época. E ali em pequenos grupos, cantando e louvando. E aí teve um momento que separamos em grupos e fomos orar. E aí só um ponto aqui, né? Como muitas vezes quando você vai visitar um orfanato, um asilo, ou às vezes um hospital, como que você que é visitado? Muitas vezes você vai visitar, mas quem é visitado e é abençoado é você. E de fato, isso mudou a minha vida. Cheguei para orar com o Senhor e me falaram, olha, ele não fala muito com ninguém não, ele é bem carrancudo. Então não repare não. Falei, amém. Fui orar com ele, orei, pode orar contigo? Pode. E perguntei o nome, não respondeu, então não sei de fato o nome dele. Mas ele falou algo, aí eu orei por ele, e ele concordando comigo em oração. Quando estava indo embora, ele me segurou. Falou, jovem, aí eu até não falo, né? Aí vem coisa aí. Ele olhou para mim e falou, olha só, escuta o que eu vou falar. Honre a tua família. Ame a sua família. Guarde a sua família. Ele parou por um tempo, eu fiquei olhando para ele, né? Amém. Falou, olha, eu tenho casa de praia, eu tenho apartamento, duplex, eu tenho de fato muitas posses, mas eu não honrei o principal, que é a minha família. Hoje estou aqui abandonado pelos meus filhos, pelos meus netos, minha vida está passando e eu vivi uma vida sem sentido. De fato, eu não chequei a veracidade dessas informações, mas aquilo trouxe um ensinamento muito forte para mim. Com os meus 23, 24 anos, aquilo mudou a minha vida. É sobre, de fato, valorizar a nossa família e vivermos em essência aquilo que a palavra diz para vivermos. Deixa eu te falar uma coisa, ministério nenhum vale mais a pena do que a sua família centrada em Cristo. Profissão nenhuma, status nenhum vale mais do que a sua família no centro da vontade de Deus. Pode ser que você veio de uma família arruinada, como eu falei. Pode ser que você veio de uma família que de fato não entendeu isso. Mas entenda e mude essa realidade. O Evangelho é sobre transformação, é sobre aplicação. Paulo, ele ficou 3 anos ali ensinando, e foi preciso escrever uma carta depois para reforçar aquilo que ele estava ensinando para aquele povo. E como eu falo, essa carta foi escrita para Éfeso, mas vale muito para mim e para a sua vida hoje. Que nós precisamos passar tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Você que ainda não é casado, aproveite os seus pais. Aproveite a sua mãe, aproveite os seus avós. Muito interessante que nós vivemos numa geração, como eu falei, que de fato tem tantos grupos. Está tão conectado com todo mundo, mas tão distante do olho no olho. Não sou muito velho, mas sou de uma geração que passava as férias na casa dos meus avós. E as férias eram 3 meses no ano. Tinha férias em dezembro, janeiro e em julho ali. Então eram as férias mais longas do que hoje são. E os pais ficavam doidos, vai para os avós, tal. Mas de fato, como aquilo, eu tenho memórias afetivas dos meus avós, do tempo que eu tive com eles, hoje já estão no Senhor. E como que isso me marcou a minha geração, como marcou a minha vida. E como que muitas vezes eu, como pai, não posso privar o meu filho. Quem aqui nunca apanhou aqui com chinelo, com uma vara? Quem aqui nunca muitas vezes foi disciplinado? Mas hoje isso não pode fazer. Hoje não, calma aí. Mas é muito melhor você ser corrigido por um pai que te ama, por uma mãe que te ama, do que você ser corrigido pelo mundo. O mundo, ele não vai ter a leveza de um pai, uma leveza de uma mãe. Nós não podemos terceirizar, nós não podemos deixar para as escolas, nós não podemos deixar para as igrejas a educação dos nossos filhos, a educação de fato da nossa família. Há uma agenda cultural totalmente diabólica, contrário a isso que eu estou falando. Vocês sabem muito bem da seriedade desse assunto. Na mentoria o pastor falou, e tem um capítulo do livro que fala isso: homem, não largue a sua espada.
Homem, se posicione de fato. Homem, se posicione como homem que você deve ser, para proteger a sua esposa, para proteger os seus filhos, para guardá-los no Senhor. Nós estamos numa guerra, e essa guerra só pode ser vencida com Jesus ao seu lado. Eu venho para o terceiro e último ponto, que nós vamos aqui esmiuçar as características dele, que é a armadura de Deus. Fortalecer a nossa família na armadura de Deus. Olha o que Paulo fala nos versos 10 a 17 do capítulo 6. Ele começa assim: finalmente, ou seja, é o último capítulo, né, da carta, ele está encerrando. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, a minha luta, a sua luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Não é depois de feito uma pequena parte, é depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu não sei se vocês se atentaram, pode ser que seja um texto muito conhecido, mas você não se atentou nos aspectos dessa armadura. De fato, ela tem algumas características muito importantes que nós precisamos destacar aqui. Essa armadura ela tem 5 itens de defesa e apenas 1 de ataque. Aqui já vem um grande ensinamento que Paulo trouxe para nós. Porque muitas vezes nós queremos atacar, o tempo todo atacar, quando na verdade é necessário defender, proteger, guardar, estabelecer marcos importantes, marcos antigos. E essas características desses itens, como eu falei, na defesa está instalado o cinto da verdade, couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. E no ataque está apenas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para, de fato, resistirmos às ciladas do diabo, que o tempo todo, diariamente, ele quer te tentar. Ele, de fato, ele quer tirar você do centro da vontade de Deus. Ele é incansável quanto a isso. Ele, muitas vezes as pessoas falam, e até um jargão, cuidado quando você vai para a igreja e tudo, porque agora o adversário está furioso. Ei, o adversário está sempre furioso, porque ele é um derrotado. Ele é um derrotado, mais forte é o Senhor, nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o nosso rei. Ele é poderoso, ele venceu a morte. Então, de forma prática, eu quero trazer para vocês como nós devemos vestir diariamente a armadura de Deus. Como que diariamente, todos os dias, nós precisamos vestir essa armadura. Não é simplesmente vestir essa armadura no culto de domingo e depois na segunda, na terça, na quarta, esquecer dessa armadura. É todos os dias colocar essa armadura. E o primeiro aspecto dessa armadura é o cinto da verdade, ou seja, aquilo que segura a armadura. E aqui já vem um ponto muito importante que nós precisamos entender aqui. Nós precisamos valorizar e viver em verdade todas as áreas da nossa família. A armadura, ela é presa pelo cinto. Isso aqui tipificava muito o Império Romano na época. Paulo, ele era muito claro em seus ensinos. Então ele fala do cinto da verdade, ou seja, aquilo que sustenta uma família é a verdade. Aquilo que sustenta o seu ministério, a sua vida profissional é a verdade. E muitas vezes nós abrimos concessão para isso. Muitas vezes nós damos brechas. Não tem nada a ver.
Ah, minha filha, fala aí que eu não estou em casa. Ah, minha filha, meu filho, fala aí que papai está cansado, está dormindo. E aí nós vamos abrindo concessão. E muitas vezes nós vamos permitindo que isso aconteça de forma natural. E aí essas mentiras vão se enraizando no seio da família. Daqui a pouco é uma mentirinha que usou uma droga e está escondendo de você. É uma mentirinha de um adultério, é uma mentirinha mais pesada. Entende isso? Muitas vezes por uma pequena abertura que você deu, que nós damos em nossa vida. Então, como homens e mulheres posicionados, nós precisamos ter a verdade como um sustento da nossa armadura. Nós precisamos viver em verdade, de fato. Nós precisamos ser aquelas pessoas que as pessoas acreditam pelo fato de serem verdadeiras. Uma grande infelicidade, podemos dizer, é que muitas vezes é espanto para algumas pessoas quando elas falam que elas são crentes no ambiente de trabalho. Você, crente? Isso tem que nos confrontar, de fato. Nós precisamos transparecer da glória de Deus. As pessoas têm que saber que ali tem um homem e tem uma mulher de Deus. Nós não podemos envergonhar o Evangelho. Nós não podemos brincar com Cristo. Como cristão, nós somos imitadores de Cristo. Como cristão, nós somos pequenos cristos de fato. E aonde estamos, a verdade tem que ser estabelecida. Porque ali é um homem, é uma mulher de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos vestir a couraça da justiça. Para proteger, couraça fala da proteção do coração da família. Você precisa viver em retidão e justiça na sua família. Nós precisamos exalar uma vida reta, uma vida justa, uma vida que glorifica a presença de Deus. Nós precisamos ser inconformados com a injustiça desse mundo. Nós precisamos ser inconformados com a impunidade desse mundo. Nós precisamos ir na contramão daquilo que o mundo diz e prega o tempo todo. Isso é viver em retidão, isso é viver em justiça, isso é ter a couraça, porque senão o nosso coração fica frio. Nós ficamos insensíveis às coisas desse mundo. Meus irmãos, o nosso estado é o estado que mais mata mulheres no país. É o estado que comete o maior feminicídio no país. E o que estamos fazendo para isso? Para mudar essa realidade? Nós precisamos de fato entender e estabelecer que família é um projeto de Deus. Nós precisamos ir na contramão do que está acontecendo nesse mundo. Como? Estabelecendo padrões. Estabelecendo uma família reta, uma família justa. Onde você vê e faz a diferença na vida do outro. Onde a pessoa, cara, vivendo a vida toda reta, toda torta. Mas, cara, como que você faz isso? É até um gancho evangelístico. Você fala de Jesus. Cara, por mim mesmo eu não tenho o que fazer, mas Jesus transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Mas tendo uma vida reta, uma vida justa, vestindo isso todos os dias. Em terceiro ponto, calçado da prontidão do Evangelho da paz. Nós precisamos ser aqueles promotores da paz. Entenda uma coisa, e virou até um jargão no meio cristão, no meio gospel, podemos dizer assim. A paz do Senhor. E muitas vezes nós até banalizamos isso, não é verdade? Muitas vezes nós esquecemos que a paz do Senhor é o que temos de mais precioso. Porque é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que independe se o dia está bom, se o tempo está ruim, independe de qualquer coisa. É a paz do Senhor que te traz acalento. E é isso que você tem para transbordar nas pessoas. E isso não se compra com dinheiro. Muitos milionários, bilionários, queriam ter paz e não têm paz, mas você tem a paz que excede todo entendimento. E você pode transbordar dessa paz nos outros. Você de fato pode transbordar porque você calça o Evangelho da paz e tem prontidão a pregar esse Evangelho. Você não foi chamado, foi convocado por Jesus para ganhar debates teológicos. Você foi convocado a ir e fazer discípulos. Você foi convocado a pregar o Evangelho da paz. Você foi convocado ao ID do Senhor, vivendo em paz dia após dia. E eu declaro em nome de Jesus que os nossos lares serão conhecidos como lares de paz. Como lares de paz. Glória a Jesus.
Quarto lugar, nós precisamos ter o escudo da fé para enfrentar todos os desafios e as crises existentes. Escudo fala de proteção. Desafios e crises existem. Como eu falei, eu passei por um desafio essa semana. Glória a Deus, venci, mas amanhã é outro dia, e depois de amanhã as crises vão vir. E isso não pode me abalar, isso não pode te paralisar. As crises da sua vida não podem te paralisar. Isso é tão forte e importante porque Jesus garantiu, olha, você vai ter aflições. Ei, no mundo você vai ter aflições. Ele garantiu que nós teríamos aflições, mas Ele também garantiu, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, você também pode vencer o mundo. É sobre de fato entender isso e defender essa verdade absoluta, defender a sua fé. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos defender a nossa fé. Não podemos ser omissos, não podemos brincar com o Evangelho. Nós precisamos se posicionar como aqueles que defendem a fé, não com palavras apenas, mas com atitudes também, condizentes com o Evangelho da paz. Quinto lugar e penúltimo, o capacete da salvação. Capacete da salvação. Nós precisamos manter focado os nossos pensamentos, protegendo contra as incertezas, contra as inseguranças, contra o medo. Nós precisamos proteger os nossos pensamentos com a salvação em Cristo Jesus. Você tem o que é de mais valioso, que é Cristo Jesus, disponível para a sua vida. Nós precisamos declarar para os nossos pensamentos, declarar para a nossa insegurança, quem é o Deus das nossas vidas. Diante das adversidades da sua vida, que você é aprovado. Diante das dificuldades da sua vida, que você é moldado. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por isso. Você não vai ser imune a isso. Quem dera se no dia do batismo tivemos um batismo extraordinário de fato, e foi uma bênção, glória a Jesus por isso. Mas quem dera se fosse naqueles dias todos os nossos problemas resolvessem ali. Tenho que te falar a verdade, não vão. Vai ter problema. Mas para cada problema tem uma solução em Cristo Jesus. Nós vivemos de vitória em meio ao pecado. Nós vivemos de vitória em meio ao pecado. E você precisa tomar posse dessa verdade absoluta, protegendo a sua cabeça, protegendo as suas emoções. Porque o tempo todo isso vem bombardeando, isso tem as setas inflamadas para te paralisar e para de fato, será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Será que foi isso mesmo que Deus falou comigo para me fazer? Vem insegurança, vem o medo. Como você vence isso? Diariamente, vestindo a sua armadura. Diariamente, colocando o capacete da salvação. Como eu falei, nós estamos em guerra. E como em guerra, você não pode dar brecha, você não pode baixar a guarda. Como o pastor disse, olha, nós precisamos estar com a nossa espada como homens levantados, segurando firme, prontos, em tempo e fora do tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, nós precisamos aproveitar a oportunidade. E por fim, a única arma de ataque, a única arma que de fato pode transformar vidas é a palavra de Deus. Somente essa palavra pode mudar realidades. Somente essa palavra, mas não essa palavra apenas lida, é uma palavra praticada, aplicada. Ei, Lúcifer conhece essa palavra de Gênesis e Apocalipse, mas ele não vive isso, por isso ele é um derrotado. Mas você vive de vitórias em vitórias, porque você aplica essa palavra. Você precisa aplicar essa verdade absoluta. Tudo isso só é possível mantendo uma vida de oração fervorosa no Senhor. Uma vida de oração fervorosa, de forma individual, mas também em família. Nós não podemos negociar o inegociável. Nós não podemos negociar o nosso tempo de qualidade com Deus. O pastor sempre fala isso aqui, nós falamos na MPS, nós falamos na Escola do Avivamento. Não negocie o inegociável. Mas não é sobre falar, é sobre praticar. É de fato você apresentar as primícias do seu dia, do seu tempo ao Senhor.
consagrando a Ele: Senhor, a minha agenda é tua, faça conforme a tua vontade. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor dela do seu lado, se você quiser. Antes de ler a palavra, ore ao Senhor. O Senhor revele aquilo que eu muitas vezes não entendo. Revele para mim na leitura. Eu não estou falando aqui de quantidade, estou falando de qualidade. Se você ler um capítulo por dia, mas aplicar aquele um capítulo, glória a Deus por isso. É sobre de fato ler e ter paixão pelas Escrituras. É ser tomado por essa verdade. E eu queria lançar um desafio para a igreja. E foi muito conectado com o Espírito Santo a ler essa semana. O pessoal da mídia, por sinal, que trabalho maravilhoso que a nossa mídia está fazendo, postou lá sobre família. E nós estamos no mês da família. Dia 15 de maio foi o Dia Internacional da Família. E falou sobre tempo de qualidade, sobre você ter tempo com os filhos, com a família. Eu queria lançar um desafio para você, pai, você, mãe, ou você que está aqui, seus pais não estão aqui, você que é solteiro, a você nessa semana, você tirar um tempo, fora da célula, fora do encontro da célula, mas você tirar um tempo com a sua família, com a palavra aberta, sem nada digital. Vai para o seu quarto, vai para a mesa, não sei onde que você vai ter esse tempo, mas que você possa abrir a palavra de Deus com a sua família e ler Efésios 5, ler Efésios 6 e de fato praticar isso, orar juntos e entender à luz da palavra onde vocês precisam aprimorar. Pode ser que você falar: mas meu pai não é cristão, minha mãe ou minha esposa, meu esposo não é. Pode ser essa a oportunidade de Deus transformar a vida dela através do seu posicionamento. Ah, mas eu não sei falar. Fala o que é palavra, leia a palavra de Deus. Fala: olha, eu estou entendendo aqui, nós precisamos vestir a armadura de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos do capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, a espada que é a palavra. Leia. Fale uns com os outros como vocês podem se aprimorar no Senhor, como vocês podem se desenvolver no Senhor, como vocês podem de fato se submeter à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É tudo sobre Ele, meus irmãos. É tudo sobre Ele. Família é projeto de Deus. Família forte é uma igreja forte. Nós não podemos esquecer, nós não podemos abrir mão da nossa família. Nós precisamos lutar com ela o tempo todo. Essa carta de Paulo aos Efésios nos oferece um modelo claro de como viver uma família cristã forte e saudável, a praticar o amor, a ser submisso no casamento de fato à luz da palavra, a de fato criar os seus filhos sobre a palavra de Deus e a fortalecer todos os dias com a armadura correta. É isso que a carta de Paulo fala aos Efésios, fala para mim e fala para você nessa noite. Eu queria que você colocasse de pé nesse momento. Eu não sei se a tua família está aqui. Eu não sei se você está do lado da sua esposa, seu esposo, seus filhos estão aqui. Mas eu queria que nesse momento que você saísse de onde você está e abraçasse. Se estiver do seu lado, já abraça. Os filhos vão estar no Kids. Depois você vai abraçar e vai renovar a sua aliança com ele. Mas nessa hora você vai abraçar o seu familiar que está do lado. Pode ser que você esteja aqui sem um familiar. Você vai abraçar a pessoa mais próxima. Ninguém vai ficar sem um abraço aqui. Que você possa abraçar e ser abraçado. E que você nesse momento possa declarar palavras de bênção. Possa de fato declarar toda a sorte de bênção. Não deixem que ninguém fique sem um abraço. Não deixem que ninguém fique sem fazer parte desse mover. E se você estiver com a sua esposa, com seus filhos, você começa a declarar: meu amor, eu te amo. Meu amor, como é bom viver a vida ao seu lado. Como é bom viver o ID ao seu lado.